Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço aqui a sua presença no nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos estar com um vídeo aqui muito interessante que com certeza você vai gostar bastante, que são as 4 verdades sobre o galardão. Tá bom? Então, a primeira verdade é: o que é a palavra galardão? O galardão em grego significa mitros, que significa recompensa. Nos tempos antigos, os reis, quando eles tinham os bons servos que eram fiel das suas caminhadas de muito tempos, servindo com fidelidade, com amor, uma amizade longa e duradoura, os reis às vezes optavam por dar galardão para eles, por os honrar, Às vezes eram em formas de propriedades, em alguns casos, honravam seus filhos, suas famílias, Davam às vezes riquezas para eles, e essa era uma forma de galardoar, aos seus servos, ok? Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós vamos falar aqui é qual o significado do galardão. O galardão celestial, é importante nós dizermos aqui que eles são para os salvos em Cristo Jesus. O galardão são para os salvos, tá bom? Muito importante dizer isso, O galardão é para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que viveram uma vida com Ele e que tiveram uma vida de fidelidade, uma vida de empenho, uma vida de dedicação, uma vida investida na obra, ajudando, contribuindo e participando do reino de Deus. Então é importante dizer que haverá esse momento dessa recompensa. E eu gostaria de convidar vocês para ler comigo alguns versículos sobre esse tema. O primeiro está em Romanos 2, capítulo 2, verso 6, que diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então a primeira coisa que a Bíblia está nos mostrando aqui sobre isso, nesse primeiro versículo que eu li, é que cada um vai receber a sua recompensa daquilo que ele fez, testificando aquilo que eu acabei de dizer, beleza? Agora vamos ler juntos Mateus capítulo 6, verso 5, que diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que o Senhor está nos dizendo aqui? A gente pode pegar como base uma outra passagem que Jesus diz assim: quando você for orar ao Pai, você vai no seu quarto, ora em secreto, que em público o Senhor te recompensará. Então, a gente precisa compreender que o galardão, ele é, como eu disse, a passagem, quando estivermos diante de Deus. Mas nós, como cristãos, nós devemos sempre que formos fazer a obra por amor a Deus, fazermos em prol de receber recompensa de Deus, não de homens, não para ser vistos por homens. Porque quando você caminha com Deus e você faz por amor a Deus, Deus te honra em público e você receberá o seu galardão. Aquelas pessoas que fazem para receber recompensa de homens, é o que Cristo está te dizendo aqui. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Ou seja, os que fazem para ser vistos por homens receberão as suas recompensas com os homens, dos homens, não de Deus. Então nós, servos de Deus, devemos sempre tentar isso no nosso coração. O que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Não faça para querer receber méritos ou aplausos dos homens. Espere que Deus, no tempo certo, vos recompensará. Amém? Agora eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 10, versículo do 42 até o versículo 40 até o versículo 42, que diz assim: Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dados que seja só um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então o que a palavra nos ensina aqui? Quando você recebe uma pessoa, você é como se estivesse recebendo o próprio Cristo. E a palavra nos mostra aqui que os galardão, eles têm organização, né? O galardão de profeta tem um peso, um valor, o de justo tem um peso, um valor, mas nada passa despercebido, porque o Jesus nos fala aqui que um copo de água fresca que você abençoar o seu irmão e o seu próximo, você receberá esse galardão. Nada passará nos olhos de Deus. Então saiba disso. Interessante, nos mostra que tem organização e que o Senhor vê todas as coisas, que nada passará despercebido. Amém? A gente poderia aqui, por exemplo, aqui, falando nesse mesmo exemplo que eu dei, que existem níveis de organizações, a gente pode confirmar isso até pela própria palavra que está em Mateus 5, versículo 11 e 12, na palavra que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui completa aquilo que eu falei anteriormente, existem organizações de galardão, né? O profeta tem um peso, o justo tem um peso, nada passa despercebido. E aqui a gente já vê outra coisa, né? Que aqui, quando Jesus está explicando aqui, que quem foi perseguido por causa do Evangelho, e ele está falando assim, que grande é o vosso galardão. Ele mesmo está classificando esse galardão como grande, né? Isso nos mostra isso, né? Que existem classificações, né? Como Deus é justiça, e isso é certo, né? Por exemplo, aqueles que foram perseguidos, né? Foram mortos, foram mártires, porque anunciavam a palavra de Jesus e mantiveram a sua posição até o fim, o galardão deles, evidentemente, será maior do que outros tipos de galardão, não é verdade? Então, muito interessante, olha para você ver, irmão, glória a Deus, que bênção essa revelação de Deus para as nossas vidas, hein? Agora vamos lá, para a terceira revelação, uma revelação muito importante, que é o que? A salvação não é por obras, né? O galardão vai acontecer, é algo que vai ser benéfico, que nada passará despercebido aos olhos de Deus, mas é importante ressaltar que nós não somos salvos pelas obras, e sim pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando Jesus se sacrificou por nós através da graça de Deus, Deus imputou os nossos pecados, né, colocando em Cristo, para que nós pudéssemos ter vida, esperança e acesso à salvação através de Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? E a gente pode confirmar isso na palavra que está em Efésios 2, 8 e 9. A palavra diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem de Deus, né? Vem de Cristo, através da nossa fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A palavra que é bem clara em relação a isso. Então é importante a gente saber dessa verdade, porque as obras é algo que os crentes receberão galardão, porém a salvação vem de Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então vamos lá então para a nossa quarta verdade, que é como será o galardão. Olha que interessante, meus amigos. A distribuição do galardão, ela vai acontecer no tribunal de Cristo, aonde as obras de cada um será manifesta, né? Como eu disse, nada ficará escondido, e o Senhor vai mostrar e retribuir a cada um conforme o seu sacrifício. Amém? Então, a gente poderia falar aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 13, capítulo 3, versículos de 12 a 15, que diz assim: olha para vocês ver que tremendo, irmãos. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então a palavra está nos dizendo aqui, olha que tremendo. O galardão, ele é o edifício, mas o fundamento é Cristo. Então o que isso significa? Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus já têm o seu fundamento. E o galardão, através dessa revelação maravilhosa, é o edifício que cada um construiu através daquilo que fez em prol do reino de Deus. Então está citando aqui o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, o feno, a palha, e fala que vão passar pelo fogo. Aí lembre-se disso, o ouro, a prata e as pedras preciosas, quando elas passam no fogo, o que acontece? Elas são purificadas, meus irmãos. Exatamente, né? Elas são purificadas, né? Vão receber de Deus, vão ser transformadas. Existem outras madeiras, feno, palha, que vão passar pelo fogo, né? A palavra diz aqui que a obra, se alguém queimar, né? Alguns podem dizer que as suas obras vão se queimar, né? Mas mesmo assim serão salvas, porque por mais que os seus edifícios não tenham sido como pedras preciosas, os seus fundamentos estão firmados em Cristo Jesus. Aleluia! Que palavra maravilhosa essa revelação de Paulo para as nossas vidas. Amém, irmãos? A gente poderia ver aqui também, por exemplo, Apocalipse 26, né? Que eu vou explicar aqui e depois. Entende, meus irmãos, que bênção essa revelação, né? Que bênção essa revelação de Deus para as nossas vidas. Em Apocalipse 26, né, fala um pouco sobre o reinado dos 1000 anos de Cristo. E o que eu queria deixar assim bem claro, né? Na minha opinião, o galardão, ele não é algo físico, né? Tão físico, tão materialista. Eu creio que ele é algo mais interior, mas tem a ver com proximidades de Cristo também e posições de Cristo para cada um. Eu vou explicar aqui. Eu creio que o galardão, ele não é, por exemplo, você fez boas obras, né? No nome de Cristo, glorificou o nome de Cristo, você vai receber um Camaro. E o seu irmão não fez obras tão valiosas como você e vai receber uma bicicleta para andar no reino do céu. Eu não creio que seja algo desse tipo. Eu acho que seja algo mais interior, vindo de Deus, tá? Mas eu creio na questão de proximidades também, de funções também. Eu vou explicar por quê. Lendo que Apocalipse 26, a palavra diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, né? Então fala sobre o reinado milenar e reinarão com Cristo 1000 anos, né? A palavra diz que nesse período Satanás ele vai ser preso, né? E depois disso ele vai sair para enganar muitos, né? Mas aí a gente tem que lembrar que aqui as pessoas já tiveram um corpo glorificado. Então aqueles que já tiveram um corpo glorificado, eles não pecam mais, então não vão ser enganados. Aqui vão ser enganados outras pessoas que vão nascer no decorrer desses tempos, que ainda não têm os seus corpos glorificados. É a palavra que deixa bem claro na última frase, que reinarão com ele 1000 anos, que reinarão com Cristo. Então eu creio que a política ela vem de Deus, né? Se você pegar, Deus constituiu os juízes, que constituiu os reinos de Israel. Se você pegar, por exemplo, a questão de trazer ofertas para as viúvas e para os órfãos que Deus mandava levar a casa, igreja, templo, você percebe que isso é um projeto social, né? Então eu creio que Cristo ele vai governar no trono de Israel, mas eu creio que vai ter pessoas, né, que vão ajudar, sendo como se fosse governadores, por exemplo, como se fossem prefeitos da organização do governo de Cristo. Eu creio que é isso que a palavra quer nos mostrar aqui.
Eu acredito nisso de acordo com essa palavra por dois motivos. Primeiro, que Deus é um Deus de muita organização, né? A gente sabe muito bem disso, né? E segundo, que a própria comunidade celestial, ela é assim, se a gente pegar, olhar, existem os serafins que tem uma função, tem os arcanjos que tem outra função, né? Tem os querubins que tem outra função. Então eu creio que no reino dos céus também, quando a gente tem o corpo glorificado e está na presença de Deus, que também teremos também vários tipos de tarefas e funções, né? Tem pessoas que acham que no reino dos céus será daquela forma igual alguns desenhos, que a pessoa fica deitada e dormindo e comendo o dia inteiro. Eu creio que não é assim, porque Deus não para de trabalhar, Ele não para de agir ao seu favor e ao meu. E eu creio que cada um de nós, junto com eles, além de governar, teremos sim as nossas funções, os nossos galardões, para sermos cada vez mais cheios de Deus e próximos de Deus. Amém, pessoal? Então é isso. Essas são as 4 verdades sobre o galardão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que o nome de Deus possa ser glorificado. E se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você possa ir se inscrever no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, que você possa nos seguir, né? Possa colocar e ativar o seu sininho, e colocar aí todas, para você receber todas as notificações quando a gente colocar vídeos novos. Que você possa ir compartilhar com pelo menos 3, 4 amigos seus, se essa palavra tem abençoado a sua vida, tem trago entendimento para você sobre essa questão do galardão. E eu gostaria de dizer que Deus possa abençoar aí a sua vida grandemente. Eu agradeço pela sua presença e até os próximos vídeos, em nome de Jesus, meus amigos. Um abraço, fique com Deus.